oferecimento de Keoni. Há 100 anos, oferecendo o melhor em cosméticos. ABSB, Associação Brasileira de Serviços de Beleza. Instituto Hélio, Educação, Capacitação e Inovação. Olá, está no ar mais uma edição do seu podcast Beleza Cast, o podcast do mercado de beleza. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui a Adelaide Roque. Ela é diretora do Sim Beleza, é professora de estética para graduação e pós-graduação e também mestre em saúde pública. Seja bem-vinda, Adelaide. Tudo bem com você? Tudo jóia. Boa tarde, é um prazer estar aqui. É isso aí, sem mais delongas, eu queria que você fizesse uma rápida análise. Como é que está o mercado de estética no Brasil e em Brasília? O mercado de estética ele teve que se aquecer num momento pós-pandemia, né? Claro. Onde as pessoas o tempo todo ficaram com medo de ir aos salões de beleza, medo de ir aos centros de estética. E aí hoje está mais aquecido, os profissionais da estética hoje têm uma diversidade de procedimentos que podem ser feitos, realizados, tanto em home care, porque teve um novo mercado agora, né? Então o atendimento não é só nas clínicas e nos salões, também é na casa do cliente. Adelaide, você acha que foi salutar, de repente, esse pé atrás do público no tocante a visitar salões de beleza, clínicas de estéticas na época da pandemia? Sim, acho que foi um isolamento necessário, só que nós não esperávamos que esse isolamento durasse tanto tempo. Então o setor teve com isso problemas, né? Teve locais que inclusive fecharam. E aí as pessoas tiveram que se reinventar. Claro. Porque precisaram, inclusive, muitos estabelecimentos, sobretudo salões de beleza, entender um pouco mais sobre biossegurança. Isso é muito interessante. Né? E nós já vemos agora, praticamente, a gente já está vindo há quase 2 anos pós-pandemia, graças a Deus, tomara que não volte. E a pergunta que eu te faço, hoje, como é que estão as oportunidades para o mercado de estética? Olha, a oportunidade é o que não falta. Agora, precisa ser, como é que eu posso dizer? Você tem que usar a criatividade. Então, nós temos que usar criatividade, cientificidade, ver isso como uma oportunidade. Claro. E fazer o diferente, né? Então, tratar o cliente como uma grande celebridade. Então, fazer com que aquele momento dele seja um momento único, inesquecível, que seja uma experiência muito importante para a vida deles, né? E isso vai fazer com que algumas empresas saiam à frente das outras. Por exemplo, vou te trazer uma coisinha aqui do meu estabelecimento. Claro. Lá, quando nós retornamos da pandemia, quando pudemos, né, reabrir a nossa empresa, nós fizemos um ritual de boas-vindas com escalda-pés. Então, ritual, todo mundo que ia lá era recebido com privacidade, com escalda-pés, com uma essência de lavanda, né, porque a lavanda acalma. E após esse momento, de uns 15 minutinhos, ela ia ser atendida, quer na estética facial, quer no corporal ou nas terapias integrativas. E vamos colocar, esses mimos que vocês fazem, eu não falo nem só para mulheres, porque a estética atende muito o mercado masculino. Verdade. Eu, por exemplo, sou um consumidor em potencial do seu mercado. E você acha que esse mimo masculino é um grande, um grande ganha-cliente, ou seja, é um diferencial que um estabelecimento de estética, de prestação de serviço pode oferecer? Você falou uma coisa maravilhosa, porque hoje, o que é que nós precisamos fazer? Fidelizações. Claro. Então, tem muita gente que faz o que eu faço, que faz o que as clínicas de estéticas têm como serviços. Então, o mimo, o personalizar, o agradar, é muito importante dentro de um estabelecimento, né? Nós temos que mostrar realmente o diferencial de um estabelecimento para outro, né? E por falar em diferencial, assim, quais são os maiores diferenciais que os esteticistas, eles precisam ou podem desenvolver hoje em dia? Você colocou essa questão vamos colocar, um Welcome escalda-pés. É um trava-língua, escalda-pés. E, de repente, quais os outros diferenciais que você conceitua que pode ser agregado a esse mercado de estética? Olha, eu até digo isso muito aos meus alunos. Um dos grandes diferenciais e que eu acho que falta hoje na nossa sociedade, sobretudo com os mais jovens, é dar uma atenção especial ao seu cliente. Ele tem que sentir que ele é muito especial naquele momento, e ele tem que ser, né? Então, é essa questão da atenção, ter uma boa comunicação, o cliente tem que entender o que ele vai fazer. É muito importante, se você for meu cliente, eu vou te perguntar assim, qual a sua queixa principal?
Você vai fazer um tratamento de pele? Claro. E qual é a sua queixa principal? Às vezes as pessoas não dão valor à queixa do cliente e começam a colocar um monte de coisas que o cliente precisa de fazer. E nem sempre aquilo incomoda. Então, se você tem mancha e você coloca para mim lá, minha queixa principal são as rugas que eu tenho na região frontal. E eu for falar para você de mancha, eu não vou fidelizar você. Claro. Então, assim, é muito importante a comunicação, saber ouvir o cliente. É importante que esse profissional também queira se capacitar frequentemente, né? Porque hoje o cliente já chega nas clínicas de estética sabendo de muita coisa, perguntando. Então, a gente tem que realmente estar sabendo o que está sendo falado nas mídias, né? Nas revistas científicas, enfim. E hoje, você falou em mídia, em revista científica, hoje a tecnologia está muito em paridade com o mercado de estética? Sim, muito. Hoje nós temos aí a associação do que a gente fala de protocolos inteligentes, está sendo muito falado, tanto para estética capilar, facial e corporal, onde vai se aliar cosméticos, se aliar eletroterapia, que são os equipamentos, né, desse profissional, né? Então, por exemplo, um cliente que tem uma pele que tem alguma, por exemplo, uma efélide, que são aquelas sardas. Claro. Então, por mais que eu faça um peeling químico, aquilo ali vai clarear, mas talvez demore. Eu posso estar utilizando a tecnologia de um laser ou de uma luz pulsada para fazer com que esse procedimento seja mais rápido. Agora, a minha pergunta, e o uso dessa tecnologia, ela veio agregar mais preço, ou seja, mais valor estético, claro, mas esse valor estético, ele também entra em paridade com o valor financeiro, ou seja, a estética ficou mais cara por conta do uso da tecnologia? Olha que pergunta difícil, não né? É? Agora, deixa eu lhe falar. Sim, né? Porque a tecnologia ela tem um preço. Porém, com os tratamentos personalizados, eu posso, ao invés de em 8 sessões usar 8 vezes um equipamento, eu posso usar ele por 2 vezes. Certo. E o restante, ver outras tecnologias. Eu tenho uma cliente, um caso bem interessante para te contar, de uma cliente que chegou para mim e falou assim: Adelaide, eu adoro aqui o teu estabelecimento. E cada vez que eu fecho um protocolo, eu tenho preços diferenciados. Não teria como você fazer um programa tipo academia? E isso deu certo e hoje eu tenho várias clientes nesse programa, agrega, né? Que eu inclusive apelidei com o nome da cliente, que é o programa BIA, onde ela tem 8 sessões durante um mês, paga um preço menor porque ela fidelizou por 12 meses, e ali, uma vez por semana, eu uso corporal o programa dela. Claro. A gente usa só a questão dos cremes, das massagens, e no outro dia ela usa todas as eletroterapias do nosso segmento. Que era coisa para mulher. O homem não era muito chegado nessa questão de estética, na beleza masculina. Ao contrário, o grosso, né, era mais assim, coisa de macho, coisa de homem. Infelizmente, nós vivemos nessa época. Sim. E já estamos numa época onde o homem ele está mais apto ao mercado de estética. Isso agora, presente. E o que você enxerga para o futuro do mercado de estética? Será, de repente, a menininha de 7, 8 anos de idade já querer usar um batom, já querer colocar um cílio, sei lá. O que você enxerga em termos de futuro do mercado da estética? Bom, eu vou falar com 3 pontos que eu vou colocar aqui. Primeiro, quando você fala assim, eu tenho 61 anos, não parece. Muito obrigado. E veio para o mercado graças à estética. Tá vendo aí? Olha só. E veio para o momento da estética. Eu digo até para as minhas alunas, sabe qual é o meu cliente mais fiel? É o homem. Sim. O homem, se você foi a um estabelecimento e foi bem tratado e entendeu o que estava fazendo e gostou, você não vai procurar outro estabelecimento. A mulher não, às vezes ela vai, depois ela volta. Mas o homem, ele fideliza bastante. Hoje eu tenho bastante clientes homens que vieram como esposos das minhas clientes, outros mais na tua faixa etária, e outros mais jovens que vêm porque realmente hoje o mercado está bem voltado para esse mercado de gêneros, né? Claro. Então todos nós temos que nos preparar, porque o envelhecimento é diário. Então vamos nos preparar para esse envelhecimento. Então, o primeiro ponto. Então, o segundo ponto da minha resposta tem a ver com essas meninas, meninos, crianças com seus 8, 10 anos. Você acredita que hoje, talvez em função de uma alimentação, da forma como nós estamos hoje na sociedade, eu já atendo, né, 10, 12 anos para limpeza de pele. Para limpeza de pele.
Às vezes uma epilação, que é com linha, para tirar às vezes um pelinho na axila. Tem também meninos dos seus 11, 12 anos que vão fazer limpeza de pele e que tem aquela sobrancelha que junta, que às vezes aquilo incomoda, então eu já faço. Eu digo que eu já estou atendendo a terceira geração. Terceira geração. E o meu público maior é o público dos 50 a mais, sabe? Certo. E esse público desses 50 a mais, ele procura um atendimento diferenciado, né? A própria Organização Mundial de Saúde diz que em 2025, né, nós vamos ser o 6º país do mundo em número de pessoas com mais de 60 anos. Então, na nossa sociedade, o mercado estético, o mercado da saúde, o mercado do embelezamento, que eu acho que é estético bacana, claro, que a gente lida tanto com o embelezamento, como lidamos também com a questão da saúde. Porque quanto mais as pessoas se cuidam, menos se adoecem. Sem dúvida, né? Nenhuma, claro. E aí, o que acontece? Tem que saber lidar com esse público dos 50 a mais, porque não é todo mundo que é o dos 50 a mais que quer o injetável. Né? Então, você tem que saber lidar com o cliente que quer só cuidar da sua pele, para poder saber envelhecer, usando cosméticos, usando a tecnologia sem injetável. De uma forma invasiva, né? E tem aquele que quer o injetável. Então, a gente tem que saber lidar com todos, trabalhando com uma equipe multidisciplinar, porque aquilo que eu não é da minha competência, da minha habilidade, eu tenho que passar para o outro sem ter medo. Nós temos que ver que eu acho que uma das grandes inovações que nós temos hoje é as pessoas saberem trabalhar em equipe, né? Então é o médico com a esteticista, é o cabeleireiro com a esteticista, é o fisioterapeuta com o médico. Tudo é beleza, né? Tudo é. Adelaide Roque, foi um prazer te receber aqui em mais uma edição do nosso Beleza Cast. Logicamente eu não vou encerrar sem as suas considerações finais e agradecendo também esse lindo mimo que a Adelaide trouxe pra gente. Fala um pouquinho do estúdio Adelaide Roque. Então, eu primeiro quero agradecer, foi um papo muito gostoso. Sempre as portas estão abertas aqui para você. Obrigada. E o meu estúdio é um estúdio de estética, onde nós temos aqui na 909/709 da Asa Sul. Nós atendemos a estética facial, corporal, as terapias integrativas, onde nós temos a acupuntura francesa, chinesa, conde chinês. Claro. Damos cursos e cursos VIPs, e é um prazer sempre agregar, né, na vida do outro. A gente tem que fazer tudo com muito amor, muito carinho. E eu escolhi a estética porque eu amo cuidar do outro. E uma coisa, temos hoje uma vertente também na estética, que é a estética paliativa. Você sabia disso? Estética paliativa? Fale um pouquinho pra gente. A estética paliativa, ela trata do cuidado mesmo, cuidado na finitude da vida. Então, as pessoas às vezes estão lá, né, com câncer terminal, um exemplo mais fácil de ser dado, câncer terminal, e aí ele está muito inchado. Então, vem a drenagem linfática, que geralmente vai falar assim, não pode drenagem linfática, porque vai espalhar todo o que ele tem. Mas ele já está na finitude, não tem problema. Então, vai dar uma qualidade de vida para ele, com massagens, assim como também qualidade de vida para quem está cuidando do cliente. Então, o paliar é muito importante. Vejam mais sobre isso. É isso aí. Agradeço muito aí a presença, a participação da Adelaide Roque, ela é diretora do Sim Beleza. Porta dos estúdios sempre abertas para você. E ficaremos até uma próxima edição, de mais uma edição do seu Beleza Cast. Até lá. Obrigada. Um oferecimento de Keoni, há 100 anos, oferecendo o melhor em cosméticos. A BSB, Associação Brasileira de Serviços de Beleza. Instituto Hélio, Educação, Capacitação e Inovação.